Amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra ela é muito forte. Olha, e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Queridos, essa palavra fala de intimidade, fala de relacionamento. Ela está falando da intimidade de um homem tinha com Deus. E nós vemos que esse é o propósito de Deus para nós. Temos um relacionamento com Deus. Deus não nos fez, não nos criou para que sejamos filhos distantes de Deus, sem relacionamento. A alegria de um pai e de uma mãe é o filho. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, todos os dias na viração do dia por volta das 6 horas da tarde, o dia estava terminando, a noite se achegando, o sol indo embora, a lua aparecendo. Aquele momento era um momento que Deus ia ter com o homem, era um momento de comunhão, era um momento de intimidade. Então imagine só Deus chegando no Éden, e o homem desesperar de paixão por Deus, e Deus desesperar de paixão pelo homem, e aquele momento daquele encontro, aquele abraço, aquela prestação de conta daquilo que tinha acontecido naquele dia, e ter aquele tempo junto ali, se relacionando o homem com Deus. Então isso é intimidade, é relacionamento. E a Bíblia diz que o relacionamento de Deus com Moisés, a fala de Deus com Moisés, era uma fala como nós nos comunicamos com um amigo, como nós nos comunicamos com alguém o qual nós temos um bom relacionamento. Então, queridos, nós vemos que muitas vezes as pessoas entendem que estar na presença de Deus, ter um relacionamento com Deus é uma coisa extremamente burocrática, difícil, que isso não é possível de acontecer. Mas a Bíblia nos mostra que é possível desenvolver um relacionamento com Deus, ter uma intimidade com Deus, falar com o Senhor, tirar um tempo com Deus, se dedicar à presença de Deus. Isso não é uma loucura, é simplesmente um posicionamento, estabelecer no seu coração que você quer se relacionar com Deus. Muitas pessoas têm a imaginação de que Deus é um ser velho, barbudo, de barba branca, sentado no trono com uma vara, que só sabe corrigir e bater na sua criatura, no homem. E não é assim. Nós vemos aqui a paternidade de Deus, o desejo de Deus se relacionar com o homem, o desejo de Deus de estar junto ao homem, o qual Ele criou de uma forma especial dentre todas as criaturas, e o fez filho, nos fez filhos de Deus. Deus te chama nessa noite, querido, independente das suas condições, independente de quem você é, do seu sobrenome, das suas condições financeiras, Deus te chama para desenvolver com Ele relacionamento. Deus está de braços abertos para te receber, Deus está com os ouvidos disponíveis para te ouvir, e Deus está com os lábios disponíveis para falar contigo, para te responder, para vir de encontro à tua necessidade. Basta você querer se relacionar com Deus, basta você estar disposto a pagar um preço que não é um alto preço. O alto preço já foi pago por Jesus, porque o homem, quando peca no Éden, ele é destituído da glória de Deus, ele é separado de Deus, ele não tinha mais relacionamento com Deus. Mas em Jesus, o relacionamento com Deus é restaurado, a intimidade com Deus é restaurada. Nós temos direito de nos relacionar com Deus, amém? Olha aí, capítulo 33, versos 11, e nesse relacionamento de Moisés com Deus, nessa intimidade do homem com o ser humano, nesse nível de relacionamento, olha o que acontece em Êxodo 33, 11, em 33, 15, então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha o nível de relacionamento que Moisés tinha com Deus, querido. Olha o nível de relacionamento que nós precisamos entender e desenvolver na presença de Deus. No 11 nós lemos aqui, nós aprendemos o homem se relacionando com Deus, Deus se relacionando com o homem. Nós aprendemos no versos 11, o homem falando com Deus olho no olho,
face a face, como alguém se relaciona com um amigo, e esse relacionamento traz uma intimidade entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, a ponto de Moisés no versículo 15 dizer para Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Olha o ponto que o homem chega diante de Deus, e isso é fruto de um relacionamento, isso é fruto de uma intimidade com Deus, isso é fruto da vida a qual o homem vivia perante Deus. Moisés chega para Deus: Deus, eu não vou, se o Senhor não for, eu não vou, se o Senhor não estiver nesse negócio, eu não quero esse negócio, se o Senhor não estiver comigo, não me deixa sair daqui. Isso é relacionamento, querido, isso é intimidade, isso é entender a importância de Deus na sua vida, isso é entender a importância de Deus nas suas ações. Sabe qual é a grande dificuldade dos dias de hoje? As pessoas querem Deus, as pessoas querem os benefícios de Deus, as pessoas querem tudo aquilo que Deus agrega na sua vida, mas ela não quer pagar o preço para viver face a face com Deus, ela não quer ter intimidade com Deus, ela não quer se aproximar de Deus como Deus requer que o homem esteja. E como ela não tem desejo por intimidade e relacionamento, como não tem desejo por estar face a face com Deus, também não tem a preocupação do versos 15. Moisés fala para Deus: Deus, se o Senhor não for, não me deixe sair daqui. Moisés estava dizendo: Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Não me deixa sair do lugar sem o Senhor. Isso é temor de Deus, querido. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Moisés sabia toda a trajetória de vitória que ele estava tendo. Moisés sabia tudo que estava acontecendo na sua vida. Moisés sabia como Deus se manifestava diante dele no meio da sarça. Moisés sabia que quando Deus o coloca diante de Faraó, e todos os sinais, prodígios e maravilhas que Deus operou, Moisés sabia como Deus tirou o povo de Israel do Egito, de um cativeiro de 430 anos, de uma forma maravilhosa. Moisés sabia que quando ele chega diante do mar, e talvez ele enfrenta o maior desafio da sua vida, ele olha para frente e vê o mar, ele olha para trás e vê o exército de Faraó se aproximando, e ele fala com Deus, e Deus fala: o que você está falando comigo? Manda o povo de Israel que marche. E ele começa a marchar, fere as águas, o mar se abre, o povo passa no meio do mar em seco, e quando o exército de Faraó entra no meio do mar, o mar toma conta, a barreira que Deus havia constituído para o povo de Israel, ela é destruída, e os inimigos morrem ali diante dos olhos deles. Moisés sabia que quando não tinha água, a rocha brotava água para suprir a necessidade do povo. Quando o povo tinha fome, Deus mandava o maná do céu. Quando o povo se enchia do maná, Deus mandava carne. Deus operava sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo, através de Moisés. Mas Moisés tinha um entendimento que a igreja dos dias de hoje precisa abrir a mente e o entendimento para isso, querido. Moisés sabia que tudo aquilo estava acontecendo e não era por ele, era por Deus, e se tirasse Deus da vida dele, nada restaria. A igreja dos dias de hoje tem dificuldade para entender isso. Ela conquista, ela acha que é por ela. As pessoas conquistam, acham que é por ela, não entende que é por Deus. A pessoa faz e faz bem feito, e ela acha que é a capacidade dela, e ela não consegue entender que é Deus, e as coisas dão certo na vida dela, e ela acha que é por ela que está dando certo, ela não consegue entender que é por Deus, e as portas se abrem na vida dela, e ela não entende que é Deus abrindo as portas. Moisés tinha um entendimento, querido, que nós precisamos abrir a mente para ter. Sem Deus na nossa vida, nós não somos porcaria nenhuma. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Nós somos pó, nós somos poeira.
Nós não somos nada sem Deus, querido. Sem Deus nós estamos destituídos da glória dele, e nós somos presa fácil nas mãos do inimigo. Se você é alguém, se você é alguma coisa, se você conquistou pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus que esteve sobre a minha e a tua vida. As pessoas não têm mais temor de Deus. Os dias de hoje as pessoas não têm temor de Deus. Hoje, se Deus anunciar para alguém que não vai com ele no negócio, ele vira para Deus e fala: fica aí que eu estou indo. E por alguns momentos acha que vai ser bem sucedido, e por alguns momentos acha que vai dar certo. Satanás não tem pressa. Satanás não tem pressa, querido. Satanás, se ele precisar esperar 5 anos para dar o bote e tirar o homem de Deus por 5 minutos da presença de Deus, ele espera, porque em 5 minutos ele destrói o que foi construído em 5 anos. Aprenda a ter temor de Deus. Moisés sabia disso. Ele falou: Senhor, eu estendi a vara, o mar abriu, mas sem Deus o mar não abriria. Ele orou e veio o maná do céu, mas sem Deus o maná não viria. Veio as codornizes, mas sem Deus não viria. A água brotou da rocha, mas sem Deus não brotaria. Nós precisamos entender, querido, que os resultados da nossa vida não é capacidade nossa, é misericórdia de Deus sobre nós. Porque quando nós entendermos isso, nós vamos ter temor de Deus. Porque se tirar Deus da nossa vida, nada sobra. Se tirar Deus da tua família, querido, quantas famílias têm sido destruídas aí no mundo aí fora, quantas famílias têm ido à falência, pela ausência da presença de Deus, porque em alguns momentos decidiram tocar a sua família, continuar com a sua família sem Deus, acharam que não precisam de Deus, entenderam que Deus não é tão importante para a sua vida. Com os namoros, casamentos, empresas foram à falência, porque tiraram Deus dos seus negócios. Começaram orando, jejuando, buscando direção de Deus, consultando a palavra, mas chega um determinado momento, querido. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e ela estava dizendo sobre a mudança de comportamento de uma outra pessoa. E eu estava dizendo para ela: olha, quer conhecer a pessoa? Dá um cargo para ela, dá uma função para ela, dá dinheiro para ela. Porque, querido, quando a pessoa está na lama, não tem jeito de ser orgulhoso. Tem gente que se supera, né? O cara está debaixo da lama e é orgulhoso. Tem gente que se supera. Mas quando o cara está quebrado, querido, não tem jeito de ser orgulhoso, não tem jeito de fazer pose. Mas você vai conhecer o coração da pessoa quando ela começa a prosperar, quando a situação dela começa a melhorar, quando as coisas começam a dar certo. Aí você vai conhecer o coração dela, ela vai mostrar verdadeiramente quem ela é. Infelizmente, querido, ficou rica, mudou. Não ficou rica, mudou não. O dinheiro só revelou quem ela era. Porque quebrado não tinha como ela ser orgulhosa, quebrado não tinha como ela pisar em ninguém, na lama não tinha como desfazer de ninguém, ela tinha até que se misturar com os mais humildes. Mas agora, o dinheiro, a condição, o carro, a posse, a casa, revelou a podridão num coração que já estava lá dentro guardado. Então, o dinheiro, o carro, a casa, uma posição, um título, isso não muda ninguém, que ele só revela quem a pessoa é, de fato. E tudo isso é porque, por não ter temor de Deus, querido, eu tenho plena consciência que tudo que existe na minha vida não é 90% nem 99%, é 100% misericórdia de Deus, em todas as áreas. Queridos, com tristeza nós temos visto famílias serem destruídas, porque Deus falou: não vai, eu vou, se você quiser você fica. Pode ficar, Deus, nós estamos indo.
As pessoas não têm temor para se tomar uma decisão, para se fazer escolhas. Querido, tira Deus da família, a família está destruída. Tira Deus do casamento, está destruído. Tira Deus da vida dos filhos, está destruído. Tira Deus da tua profissão, você vai ver onde vai dar. Tira Deus das tuas finanças, vai embora. Tira Deus dos seus negócios. Quem conhece, quem já se desviou aqui, teve desviado, querido? Quem já teve desviado? Eu fiquei 2 anos desviado. Você que está desviado já sabe. Quem nunca se desviou, se converteu, permaneceu firme, e está até hoje? Quem está firme até hoje, nunca se desviou, qualquer coisa você pergunta para o desviado. Eles estão aqui. Pergunta para um desviado que falasse assim: olha, eu fiquei 1 ano desviado, foi o melhor ano da minha vida. Foi o pior, querido. Eu fiquei 2 anos da minha vida, 2 anos desviado, longe dos caminhos de Deus. Foi 2 anos que foi pior do que a minha vida inteira. 2 anos foi pior do que a minha vida inteira. Porque, querido, você na presença de Deus, você pisa na cabeça do diabo. Sem a presença de Deus, o diabo pisa na tua cabeça. Pergunta para quem se desviou: olha, eu desviei, mas foi bom, hein? Não foi. Lágrima, derrota, destruição, perca e consequências, que talvez pode perdurar por uma vida toda. Não se arrisque, querido, a dar um passo da tua vida sem Deus. Não se arrisque a tomar uma decisão sem Deus. Deus, essa decisão aqui é particular, o Senhor não vai participar dela não. Não faça isso, querido. Tenha temor do Senhor. Moisés tinha esse temor, o coração dele queimava. Deus, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, não me deixa sair daqui. Porque Moisés sabia, querido, que com a presença de Deus ele é mais do que vencedor. Com a presença de Deus ele conquistaria, daria certo, teria provisão de Deus, o céu se abriria sobre ele. Se não tivesse que comer, vinha pão, vinha maná, vinha codornizes, água brotava da rocha. Mas sem Deus, querido, nada disso aconteceria. E eu vou te falar mais, querido, é melhor você morar numa casa numa tapera com Deus do que num palácio sem Deus. É melhor você andar com chinela havaiana com grampo de baixo com Deus, querido, do que você usar um tênis de 2, 3 mil reais sem Deus. É melhor você andar de a pé, querido, ou com a bicicleta com o aro torto, gingando para lá e para cá, podendo glorificar e exaltar o nome de Deus, querido, que você está andando com um carro importado sem Deus. É melhor você ser quebrado, querido, não ter dinheiro para comer um cachorro quente, mas estando na presença de Deus, do que ser um milionário sem Deus. Nada se compara à presença de Deus. A presença de Deus é tudo na nossa vida, querido. A presença de Deus é tudo na nossa vida. E Satanás tem oferecido bandejas, manjares maravilhosos em todas as áreas. Quem gosta de carne aqui, querido? Quem gosta de carne? Levanta a mão. Faz um churrasco, me chama, nós comemora. Querido, se você gosta de carne, você acha que Satanás vai vir com uma bandeja de jiló? Não vai. Se você gosta de carne, ele vai trazer a carne, porque ele sabe aonde ele vai te atingir. Ele não vai vir com algo que você vai olhar e falar assim: o que você quer, Satanás? Não vai. Ele sabe onde é o seu ponto fraco, onde é a sua fraqueza e aonde ele pode te atingir. E você tem que tratar isso com temor de Deus e muita seriedade. Quem esteve desviado, ou para quem está desviado do mundo lá fora, é só você perguntar para ele se valeu a pena, ou se tem valido a pena estar fora da presença de Deus. Agora você sabe o que me preocupa muito mais? É o desviado dentro da igreja.
Vira para o seu irmão e fala para ele: olha, o que preocupa demais, fala para ele aí, fala baixinho, querido, é o desviado dentro da igreja. Isso é um problema muito sério, querido, porque o cara não está no mundo, ele não está fumando mais, oh glória a Deus, ou ele não está bebendo mais, aleluia, mas ele está desviado da presença de Deus, está vazio. Nem se bater uma brisa num dia frio, ele não consegue arrepiar. Está dentro da igreja com o coração desviado, está sendo religioso, sem temor de Deus. Nós temos testemunhos de recuos que deram a uma vida de derrota. Pessoas que recuaram, querido, a palavra diz: aquele que põe a mão no arado, não olha para trás. Quem tira a mão do arado e olha para trás não é digno do Senhor. Essa vida é passageira, querido. 60, 70, 80, 90 anos para fazer cocô na roupa e dar trabalho para os outros, e é passageira, e depois é eterna com Deus ou sem Deus. Ninguém garante a tua salvação, mas pode te influenciar para fazer você perdê-la. E não vive a tua vida como Jesus nunca voltará. Jesus está às portas. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja. Temos visto coisas terríveis acontecer. Estamos vivendo o final dos tempos, querido. Jesus pode bradar a qualquer momento aí. Tome uma posição. Ore ao Senhor para restaurar o temor de Deus no teu coração. O temor de Deus precisa ser restaurado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: o temor de Deus precisa ser restaurado. Amém, querido? E o que nos afasta de Deus é o pecado, iniquidade, porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade nos afasta de Deus, nos separa de Deus, nos esfria. E Satanás, o que ele vai fazendo, querido? Ele vai isolando a presa, ele vai deixando ela sozinha. Ela não se sente bem na igreja, ela não se sente bem com os irmãos, ela já não se sente bem mais falando de Jesus, ela já não quer mais falar do amor de Deus. Satanás vai isolando a presa, vai isolando. E a hora que você vê, você está sozinho, solitário, Satanás dá o bote. Nós conhecemos a história de Davi. Se Davi tivesse com o seu exército no meio da guerra, ele não tinha estado no palácio, na janela do seu palácio, olhando aquela mulher se banhar. Não estaria sendo tentado por ela. Não estaria. Não estaria. Por isso, querido, que Deus restaure o temor do teu coração. Amém? Para nós encerrarmos. Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Olha Moisés falando com Deus. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum haverá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha da rocha, a fenda da rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não haverá. Olha o nível de relacionamento que Moisés tinha com Deus, que ele desenvolvia com Deus. Eu quero ver a tua glória. E Deus fala para ele: eu vou te levar numa montanha, lá tem uma fenda na rocha, eu vou te colocar lá dentro da fenda, e quando eu passar, eu vou cobrir com as minhas mãos, com a minha mão, e tu me verás pelas costas. Isso é relacionamento, querido. Isso é coisa para quem tem intimidade com Deus, para quem tem temor do Senhor, para quem vive presença manifesta de Deus. Deus está te chamando a voltar ao primeiro amor, a voltar à intimidade, a voltar ao relacionamento, e ter o temor do Senhor restaurado no teu coração.
Querido, o diferencial da nossa vida é a presença de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Se tirar Deus da nossa vida, não sobra nada. É pó. É pó. O diferencial é Deus. A diferença da nossa vida é Deus, querido. Você coloca a planta dos teus pés e as coisas acontecem. Você toca as tuas mãos e as coisas acontecem. Não é você, é Deus. Ah, mas a sabedoria vem de Deus também, querido. Quantas coisas que nós olhamos e nós enxergamos que nós não somos capazes, e nós vemos dar certo, é Deus. Moisés disse com o Senhor: Senhor, se o Senhor não for, não me deixa nem dar um passo. Não quero dar um passo sem Ti. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento. Deus, estou me levantando, tenho problemas para resolver, tenho questões a serem resolvidas. Eu não quero ir sozinho, eu preciso que o Senhor vá comigo. Sabe porque tem muita coisa que não está dando certo, querido? Porque Deus não está no negócio. Sabe porque tem muita resposta que não vem? Porque Deus não está no negócio. O mesmo ministério que é fardo para uns, é alegria e prazer para outros. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos, inclusive a obra de Deus, sem Deus, obra de Deus sem Deus? Tem gente que faz a obra de Deus sem Deus. Sabe o que acontece, querido? Faz na força do braço. Tudo é difícil, tudo é complicado, e se torna um peso, um fardo. Mas aquilo que se faz com Deus à frente, com a presença manifesta de Deus, querido, é prazeroso, é alegria, é satisfação, é honra. É honra. Por quê? Porque só uma vida nós temos, logo ela passará, e só o que nós fizermos por Cristo permanecerá. Só o que nós fizermos por Cristo permanecerá. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos, querido, e coloque a mão no seu coração.